Lançadores, lançadoras, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estão aqui no método Lance Seguro 360 e continuamos aqui com o Raio-X, Cidade Raio-X. Hoje teremos a cidade de Bauru. Quando eu analiso essa cidade, eu encontrei um indicador aqui que me chamou bastante atenção. Então, se você quer saber qual que é, me acompanhe até o final desse vídeo, que eu vou te falar aqui qual foi esse indicador que eu acabei encontrando que me chamou a atenção. E antes de mais nada, meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão, atuo nesse segmento há mais de 18 anos e lá se vão mais de 307 imóveis arrematados. Então, continuamos aqui no Raio X. Se você quer acompanhar essa série eu vou pegar diversas cidades, né? É uma série de 10 cidades que eu vou estar acompanhando. Você vai junto comigo aqui, conhecendo os indicadores de cada cidade. Já quero te, lembrar e quero destacar que a questão maior na hora que você vai arrematar o seu imóvel em leilão é o preço, né? Quanto você paga, ele vai ser fundamental na hora que você for vender. Esse indicador ele não fala, ele grita. Então é fundamental que você pague barato. É claro que a gente tem aqui alguns números que eles podem indicar qual vai ser a sua facilidade, por exemplo, na venda desse imóvel. Então vem comigo que agora nós vamos falar sobre a cidade de Bauru. Cidade de Bauru é uma cidade que ela fica no interior de São Paulo. A cidade de Bauru, ela está a 330 quilômetros da capital, distante mais ou menos aí 4 horas. E olha que eu me lembro dessa cidade, onde antigamente os leilões eles eram feitos de forma presencial, não era online. Hoje a facilidade que você tem para arrematar é gigantesca, né? Você pode arrematar um imóvel em qualquer canto do Brasil com uma facilidade, com um clique, você consegue fazer isso. Antigamente, você tinha que ir de forma presencial no local. Eu lembro que nessa época, você coloca aí há 10 anos atrás, eu estava fazendo faculdade na Uninove da Vila Maria, eu fiz direito lá, eu comecei a fazer direito lá. E eu lembro que em alguns momentos eu saía da faculdade e ia para o leilão que era em Bauru. Então saía lá da Uninove, ia até o Tietê, o terminal rodoviário de Tietê, ia até Bauru. Eu preferi ir de ônibus para a questão do desgaste também, né? Sair da faculdade e tal, muito tarde, era até perigoso, né? Dormir aí na estrada. Ia de ônibus até Bauru e chegava lá muito cedo, né? Saía da faculdade lá 10h30, 11 horas, chegava lá em torno de 3, 4 horas da manhã. E aí eu ficava no hotel, o leilão geralmente começava em torno de 10 horas da manhã. E como mudou essa questão do leilão, hein? Antigamente, na hora que você participava de um leilão, que era os leilões de toda a parte do interior do estado, ele acontecia em Bauru. Então, todos os imóveis do interior aconteciam em Bauru. Então, na hora que a gente participava do leilão, o que que acontecia? Você tinha que ficar lá esperando qual que era o lote que você tinha interesse. Então, por exemplo, se geralmente num leilão ele tem 300, 400 imóveis disponíveis que está sendo ali ofertado. Então, eu tinha dois, três, cinco imóveis que me chamou a atenção, então eu tinha que esperar chegar naquela lista, ofertar o lance. E se fosse arrematado, todos que participavam do leilão tinham que assinar a ata, né, a ata de arrematação. Então, imagina se você tinha 400 imóveis, 500, ou melhor, 50 imóveis, 50 imóveis você acabou ali sendo vendidos, você tinha que esperar terminar o leilão e todas as pessoas, cada uma que ofertou o lance, assinar aquela ata, uma por uma. Então eu lembro que quando era dia de leilão, eu ficava lá até começava às 10 horas o leilão e terminava às 18 horas. E dependendo do leiloeiro, tinha leiloeiro que era mais ágil, tinha leiloeiro que não. Terminava lá às 6 horas da tarde e tudo mais. Olha, como as coisas mudaram, né? Hoje não temos mais, né, essa característica. É tudo online, então a gente tem aí.
Hoje há uma facilidade gigantesca. Esquece esse negócio aí de ficar o dia inteiro para arrematar o imóvel. Então, eu me lembro, né, da cidade de Bauru justamente por causa disso, que era uma das sedes do interior para vender imóveis ali. Quem gerenciava, né, era a Gilie Bauru. Hoje não existe mais, né, é outro departamento que cuida, mas enfim, hoje está muito mais fácil você arrematar o seu imóvel em leilão. E hoje, aqui no Raio-X está a cidade de Bauru, e a cidade de Bauru, vamos falar um pouquinho de números da cidade de Bauru, né? Bom, pegando aqui a questão de habitantes, né? Quantos habitantes? Vamos começar pelo número de habitantes que tem Bauru. A cidade de Bauru, ela tem 380 mil habitantes. É uma cidade um porte já maior, né? 380 mil habitantes. E um indicador que é importante, o IDH. O IDH ele é um indicador que nos mostra aí índice de desenvolvimento humano, nos mostra aí questão de saneamento básico, mortalidade infantil, tem mais outros indicadores ali que engloba esse número. Esse número da cidade de Bauru é 0,8. Esse número, quanto mais próximo de um, é uma cidade que boa, então 0,8 é um IDH elevado. Então, esse é um indicador importante aí. Começamos aí com o IDH de 0,8. Quando a gente fala sobre um outro indicador que tem bastante importância aqui, é o PIB per capita. O PIB per capita dessa cidade ele é 39 mil reais, ou seja, quando a gente pega toda a riqueza da cidade e divide pela população, a média é 39 mil. Então, assim, se a gente pega 39 mil e divide por 13, que é o assalariado, por exemplo, você tem uma média salarial lá de 3 mil reais, o PIB per capita de 3 mil reais. Um outro indicador bem interessante. Quando a gente olha esse indicador, um outro ponto também importante para a gente pensar aqui, ó, é na questão da taxa de desemprego. Hoje a taxa de desemprego lá em Bauru, ele está em 7%. Ou seja, 7% é um número bastante bom na cidade. Então, taxa de desemprego 7. Aí, outro ponto interessante você verificar é o piso salarial do comércio lá na região. E piso salarial de Bauru, de empregado em geral, é 1.950. Operador de caixa, 2.100. Então, você tem essa característica dentro de Bauru. Então, pensando agora, né, na questão do salário mínimo, o salário mínimo hoje está 1.621. Então, se a gente vê aqui a questão do salário mínimo nacional, está acima do salário mínimo nacional. E uma coisa que me chamou a atenção nessa cidade são as cinco maiores empresas lá na região. Quais são essas empresas? Qual é a quantidade de empregos que eles têm disponível lá na cidade? E uma empresa que me chamou a atenção aqui, né, é a Pascoaloto. Essa empresa é uma das que mais emprega lá na cidade. Essa empresa, ela emprega de 4 mil a 5 mil funcionários e eu me identifiquei bastante com o fundador lá, porque o fundador ele fez administração de empresas, ele se formou em administração e fez contabilidade e se formou em direito. O fundador é o Nelson Pascoaloto, e, e aí ele se formou lá em contabilidade lá em Votuporanga e tudo mais. Bom, o que eu achei muito interessante é a estrutura dessa empresa, sabe? De 4 mil a 5 mil funcionários. E aí a faixa salarial desses funcionários lá na Pascoaloto gira em torno de 1.800 a 2.400 reais. Então você vê aí que é um grande empregador lá da região. Na sequência, uma outra empresa que me chamou muita atenção foi a Tilibra. Não sei se você conhece a Tilibra, mas a Tilibra é uma marca líder no mercado de fabricação de cadernos no país. Então, essa empresa, ela atua no mercado de material escolar, agenda e escritório. Atualmente,
Olha que interessante. Essa empresa, a Tilibra, ela é quase uma empresa centenária. Ela tá para fazer agora, se já não fez, 98 anos, e ela tá para ser essa empresa aí centenária. Ela foi fundada em 1928 pelo João Batista Kolbe. Então, ela pertenceu inclusive à família até 2004, onde hoje ela pertence a um grupo norte-americano. Então, na hora que você olha a estrutura dessa empresa, a questão da automação e tudo mais, essa empresa ela fabrica, né, cadernos e tudo mais nessa linha, e ela emprega de 2.000 a 2.500 funcionários lá em Bauru. Um outro ponto também outra empresa que emprega bastante lá é o Confiança. Confiança é um supermercado, uma grande rede de supermercados. Então, tem várias unidades lá em Bauru e ela emprega de 1.500 a 2.000 funcionários, salário médio entre 1.900 a 2.400 reais. Outro forte empregador lá. Outro empregador lá na região forte é o Hospital de Base de Bauru, que emprega de 2.500 a 3.000 funcionários, faixa salarial de 3 a 4.500. Inclusive, eu já tive um imóvel lá em Bauru e ele foi vendido para uma pessoa que era enfermeiro. Eu lembro que ele, inclusive, fazia 2 turnos e aí a gente acabou vendendo esse imóvel para esse enfermeiro. Então, vai aí, né, uma situação prática aqui, né? Outro empregador importante lá é a Prefeitura de Bauru, que emprega ali de 3.000 a 4.000 funcionários, salário variando de 2.800 a 4.200. Então, aqui isso é a questão desses números. E aí, existem outras empresas também bem fortes lá na região, peguei as 5 aqui. E nosso indicador aqui, referente à quantidade de imóveis oferecidos pela Caixa, então nós temos aqui uma quantidade de imóveis disponíveis, de 196 imóveis disponíveis na cidade. Então você vê que dentro da quantidade de residências, quantos domicílios tem lá em Bauru? Então, domicílios tem 140.000 domicílios. Então, se a gente for pegar aqui o nosso indicador LS 360, nós temos aqui um indicador que fica em 0,00140. Então, é uma pressão imobiliária baixa para a quantidade de residências que existe lá na região. Então, aqui, esse indicador ele vai entrar para a nossa planilha, para a nossa lista, onde a gente vai acompanhando aqui nos próximos vídeos se isso é bom ou se é ruim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha se você está gostando desse conteúdo aqui. E a gente está formando aqui uma base de informação para você tomar uma decisão na hora que você for arrematar o seu imóvel. Você está aqui no raio-x, onde nós estamos analisando cada cidade e para chegar a uma conclusão de qual cidade a gente tem aí um melhor performance na hora que você vai arrematar o imóvel. Lembro vocês que essa questão do indicador, questão do preço, ele é fundamental quando você vai arrematar um imóvel em leilão. Nós estamos olhando vários números aqui, mas na hora, quanto você paga no seu imóvel é um indicador que ele grita para você. Então, pagar barato é fundamental. É claro que esses indicadores aqui te dão um norte, né, da região, se realmente vale a pena você arrematar ou não. Bom, então nós temos aqui o nosso LS 360, aqui no valor de 0,0140. Esse é o nosso indicador LS. Então, voltando aqui para a nossa explanação, nós temos essa questão do PIB. Um outro indicador interessante aqui é a taxa de homicídio, né? Taxa de homicídio em Bauru, ele está entre 7 e 9 a cada 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, de 6 a 7 a cada 100 mil. E no Brasil, 18. Então, você vê que taxa de homicídio baixa lá na região. Então, na hora que a gente pega aqui um resumo final da cidade de Bauru,
Nós temos aqui a cidade de Bauru com uma quantidade de habitantes, 380 mil habitantes. Nós temos aqui quantidade de imóveis disponíveis lá, 196. Residência, 140 mil. O índice LS 360 em 0,00140. Nós temos um IDH de 0,8, muito bom IDH lá na cidade de Bauru. Temos o PIB per capita de 39 mil reais, o índice de homicídio de 7 a 9 e temos aqui a taxa de desemprego beirando aí a 7%. Bom, finalizando aqui, nós temos aí essa questão e teve uma informação aqui que me chamou muita atenção lá. Eu achei deficiente esse número, é um ponto de alerta, um ponto de atenção. Quantas unidades básicas tem, quantos postos de saúde tem lá em Bauru e como que é essa questão desse número? Então, ó, em maio de 2025, fazendo uma pesquisa aqui, eu vi que a cidade de Bauru possuía 8 unidades de saúde. E esse número é bom ou ele é ruim? Qual que é a relação disso para a quantidade de habitantes que tem lá? Então, tem um conselho aqui municipal de saúde de Bauru, ele informou em março que o número total de postos de saúde de atendimento da rede básica ele está abaixo da necessidade, que ainda falta 10 unidades de saúde na cidade. Então, aqui é um ponto de atenção. Você vê que falta postos de saúde. E lembra que a gente estava olhando aqui, um dos maiores empregadores aqui é justamente a prefeitura, né? Então, imagina se ele tivesse mais 10 unidades básicas de saúde. A empregabilidade ali ia aumentar significativamente, né? Ia ser, de repente, um dos maiores empregadores ali no município. Então, esse é um indicador que me chamou a atenção, que vai um ponto de alerta aqui. Falta postos de saúde em Bauru. Então aqui a gente fecha o nosso raio-x da cidade de Bauru. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já destaco aqui, ó, deixa lá o seu joinha se você achou que essa informação é válida. Se inscreve no canal porque na próxima terça-feira, às 15 horas, nós temos o encontro marcado e vai vir mais uma cidade aqui no raio-x. Qual cidade vai ser? Eu vou deixar aqui como um suspense, aqui. Eu não sei qual cidade que eu vou trazer aqui no nosso próximo encontro, mas uma coisa é certa, a gente vai esmiuçar aqui os números e você vai entender essa cidade que eu vou trazer aqui para você e você vai ver quais são os pontos dessa cidade. Será que é oportunidade? Será que não é? Lembro quanto você paga no seu imóvel, é o ponto-chave, mas claro que esses números aqui te traz um norte se realmente vale a pena investir naquela cidade ou não. Vamos despedir de vocês aqui. Mais uma vez aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa lá o joinha, nos vemos no próximo Raio X. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Ele ligou pedindo para mim olhar um imóvel para ele. Aí eu fui lá olhar o imóvel e aí eu entrei no condomínio e passei em frente da casa e tinha um pessoal sentado na frente da casa. Aí eu passei olhando para o imóvel. A pessoa que estava lá sentada na porta, numa cadeira, perguntou assim para mim: "O que o senhor está olhando aqui nesse imóvel?" Falei: "Não, é que um amigo meu comprou esse imóvel aqui, ele pediu para mim vir olhar. Aí semana que vem eu vou trazer a notificação aqui, porque o imóvel foi arrematado." Aí eu fui embora. Justamente no outro dia, na outra semana, eu voltei lá para entregar a notificação, o imóvel estava desocupado. Olha só.